Boa tarde. Hoje vamos apresentar sobre o processamento do queijo brie, trabalho feito por Luan Furtado e Érica Potmeier. Aqui vamos apresentar uma introdução sobre o queijo brie, o processamento do queijo e suas fases, a microbiota do brie e uma conclusão feita a partir de todas as pesquisas neste trabalho. Introdução. O queijo brie é bem macio e cremoso, feito com leite de vaca e se originou na região de Brie, na França. Ele é famoso pela sua casca branca e aveludada, que se forma naturalmente enquanto ele matura. E essa casca também pode ser consumida. Ela dá um gosto terroso ao queijo e ajuda a mantê-lo em sua umidade e forma certa. É um queijo semi-gordo, tendo até 27% de gordura, além de ser rico em triglicerídeos e proteínas. O nosso queijo brie nacional tem em média 20 centímetros de diâmetro, porém na França ele é um pouco maior, tendo até 30 centímetros. Uma peça inteira de brie pode pesar até 2 kg. Além de água e gordura, ele possui proteínas e 4% de minerais. O queijo camembert se difere do queijo brie apenas pelo seu tamanho, pois apresenta diâmetro de 10 centímetros, mas o processamento é igual ao do brie, tendo mesmos processos, mesmos ingredientes, só o tamanho que difere. Os queijos maturados são classificados conforme a realização do processo, ou seja, por bactérias ou por bolores. Há 3 tipos de classificação de textura de queijos: tipo duro, semiduro e mole. Todos os queijos duros, como cheddar, são maturados por bactérias por um período que varia de 2 a 16 meses. Já os queijos semiduros, como Gouda, são maturados com bactérias durante o período de 8 meses. Já o brie e o camembert são exemplos de queijos maturados por bolores e por um tempo de no máximo 2 meses. Agora falando um pouco sobre os queijos em geral. No Brasil, segundo os dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Queijo, em 2019, o Brasil produziu 1,2 milhões de toneladas de queijo, ficando entre os 5 maiores produtores do mundo. E o estado de Minas Gerais é o maior produtor do país, com cerca de 25% da produção nacional. O consumo brasileiro de queijo é cerca de 5,5 kg por habitante no ano. O valor ainda é considerado baixo comparado com países como Grécia, com 20 quilos consumidos por habitante por ano, e a Argentina com 11 quilos. O queijo brie é um produto com boa aceitação e sua produção no Brasil ocorre com o mesmo protocolo utilizado para queijo tipo camembert, sendo diferenciado apenas pelo seu tamanho. Este queijo também caracteriza-se como uma massa macia e quebradiça, e é maturado por bactérias láticas e pelo fungo Penicillium ou Candidium ou Camembert. A estimativa é que esta classe de queijo representa cerca de 3% da produção mundial de queijos. Para que a qualidade do queijo em relação aos seus aspectos físico-químicos e microbiológicos sejam garantidos, é necessário assegurar que o leite no processo esteja dentro dos padrões necessários para a aplicação. Assim, o tratamento térmico com a pasteurização que é submetido ao leite é essencial para a qualidade final do produto, já que pode promover mudanças nos seus vários constituintes, principalmente na sua fração proteica. Para minimizar essas mudanças, tem que se colocar cepas que façam parte da microbiota presente no leite cru. No queijo obtido pelo leite cru, se observa uma microbiota natural com atividade metabólica que possibilita o desenvolvimento de um perfil sensorial diferente de quando realiza tratamento térmico. As diferenças observadas vão desde as características sensoriais bioquímicas, além de um pH maior, feito o queijo com leite cru. O processo produtivo de queijos maturados tende a favorecer o desenvolvimento da microbiota lática presente naturalmente no leite, que
atua inibindo o crescimento de espécies nocivas por meio da produção dos ácidos orgânicos e do metabolismo que inibe essas bactérias patogênicas. A produção de queijos finos ou maturados no Brasil é recente quando comparada a outros países que têm o hábito milenar de consumir e produzir esses queijos finos. No início do século XXI, foi observada uma mudança no cenário de queijos nacional, com o surgimento de ofertas de queijos não convencionais no mercado. E a partir desta época, anualmente se registra aumento significativo nas produções de queijos finos. O fator que impulsiona essa produção e o consumo é a melhoria na situação econômica, principalmente da classe média. Como são dois queijos muito parecidos, a gente vai fazer uma breve introdução do queijo camembert e do queijo brie, analisando o contexto histórico e algumas curiosidades dos dois queijos, começando pelo queijo camembert. É um dos queijos mais famosos na França, apesar da origem do queijo ser muito recente e se datar apenas no século XVIII. Ele recebe um nome de um vilarejo da Inglaterra normanda, onde há uma estátua da sua criadora, Mary Harrow. Em 1855, o queijo foi apresentado a Napoleão, introduzido como do vilarejo de Camembert. Ele gostou muito e, daquele momento, Camembert ficou conhecido em todo lugar pelo seu nome. Na França, uma maturação de 21 dias é legalmente requerida para comercializar esse tipo de queijo. O Camembert é famoso com pão baguete. Além disso, ele é excelente servido com frutas ou nozes e deve ser consumido a temperatura ambiente. Ele é ótimo acompanhado de vinho tinto Bordeaux ou Beaujolais. Agora, alguns fatos que diferenciam o queijo brie do queijo camembert. O brie de Meaux é um queijo antigo mencionado pela primeira vez nas crônicas de Carlos Magno, em 774. Durante a Revolução Francesa, disse que o último desejo de Luís XVI foi provar uma última vez o brie. Em 1814, durante o Congresso de Viena, o Brie de Meaux foi premiado como Le Roi des Fromages, o Rei dos Queijos, pelo príncipe de Talleyrand. O Brie de Meaux é conhecido pela sua doçura característica e oferece uma combinação suave de aromas de avelã e frutas. Champanhe ou vinho tinto Bordeaux são ótimos acompanhamentos para o brie. Agora sobre o processamento do queijo brie. Aqui a gente tem algumas fotos representando as fases do processamento do queijo dentro de uma fábrica. Na primeira fase do processamento do queijo brie, o leite integral passa por uma pasteurização rápida, que por lei deve ser feita de 72 a 75 graus durante 12 a 15 segundos, para assim acontecer a fase de pré-maturação, em que o leite é resfriado a 34 graus. Assim é feita a adição do fermento láctico, que é composto de Lactococcus lactis lactis, Lactococcus lactis cremoris e 1% de esporos de Penicillium candidum. Assim, é feita a adição de cloreto de cálcio em uma solução de cloreto de cálcio de concentração de 50 gramas a cada 100 gramas de solução. Depois de 30 minutos, é feita a adição do coalho diluído, em que se incorpora o coalho à base de quimosina e pepsina bovina, deixando o leite coagular durante 30 a 45 minutos. Após o processo de coagulação do leite, obtém-se a coalhada, que deve ser cortada em cubos com tamanho entre 1,5 a 2 centímetros. Depois acontece o processo de repouso por aproximadamente 10 minutos para seguir com o processo de mexedura, de forma lenta, por cerca de 20 minutos, a fim de chegar à dissora do cubo até os grãos atingirem o tamanho de um dado. A dissora é realizada até que a umidade da massa chegue a 60%, que é o ideal para a massa de queijo brie. Depois é feita a enformagem em forma de PVC sem fundo. Não realiza-se a prensagem, porque a prensagem já acontece naturalmente com o próprio peso da massa. As viragens são feitas de 15, 75 e 135 minutos após a enformagem, para auxiliar na dissora e formato do queijo. Depois é o processo de fermentação durante 15 horas, entre 20 e 25 graus. Após isso, é feita a desenformagem do queijo fresco. Após a obtenção do queijo fresco, é feita a salga em salmoura 20% durante 50 minutos, para assim ser feita a secagem durante 1 hora em umidade relativa de 80 a 85% e temperatura de 10 a 12 graus. Assim é feita a aplicação do mofo,
em solução salina de esporos do Penicillium candidum em concentração de 0,006%. O Penicillium candidum é o fungo que vai dar as características tradicionais do queijo brie. Depois disso, é feita a maturação, que varia de 12 a 30 dias, em umidade relativa de 95% e temperatura de 10 a 12 graus. Após a maturação, o queijo brie está pronto para ser embalado em papel alumínio e deve ser mantido em temperatura de 0 a 10 graus para comercialização. Microbiota do queijo brie. Penicillium camembert. O gênero Penicillium apresenta micélios septados como característica principal deste gênero. As espécies do gênero são um dos principais contaminantes do ar e se espalham na poeira, em suspensão, no solo e em alimentos como pães, além de deteriorarem cereais, grãos e causarem podridão em frutas. O gênero Penicillium é muito extenso, agrupando cerca de 150 espécies. Na fabricação do queijo, a espécie Penicillium roquefort e Penicillium camembert são as mais utilizadas. O Penicillium roquefort para realizar a produção do queijo gorgonzola e o Penicillium camembert para o camembert e o queijo brie. A espécie Penicillium camembert é um mofo que dá a casca branca característica a certos queijos, nos quais durante a produção é semeada uma suspensão de esporos desse fungo. Para a produção destes tipos de queijo, pode-se utilizar também outro fungo, que é a mutação do Penicillium camembert, que é o Penicillium candidium, que tem como característica permanecer branco. O mofo vai permanecer branco mesmo após a maturação dos esporos. Uma alergia ao antibiótico penicilina não implica necessariamente uma alergia a queijos feitos com o Penicillium camembert ou o Penicillium roquefort também. O mofo ele pode ser misturado aos ingredientes antes mesmo de ser colocado nos moldes, ou pode ser adicionado na parte externa do queijo depois do queijo ser removido do molde. O Penicillium camembert é responsável pela textura macia e amanteigada do brie, mas uma concentração muito alta pode levar a ter um gosto amargo e indesejável. Esse bolor dá um gosto especial ao queijo, que precisa ser consumido em até 90 dias depois de ser feito. Senão, o sabor fica muito forte e é indesejável para os consumidores. O penicillium precisa de condições específicas para crescer, como um nível de pH e temperatura e umidade bem específicos. Ele cresce em um pH de 4,5 a 6,7, com umidade de 93 a 94% e a uma temperatura de 13 graus Celsius. O fungo Penicillium camembert pode sim produzir toxinas como o ácido ciclopiazônico. A quantidade de micotoxinas que ele gera depende das cepas de Penicillium camembert e da temperatura que ele foi cultivado. Além disso, essa toxina ela se concentra mais na crosta do que na parte interna do queijo. Para a segurança dos consumidores, geralmente, a dose desse ácido recebida deve ser menor que 4 miligramas. Mesmo assim, é melhor usar cepas menos potentes, já que a produção de toxina é um processo natural, mas pode ser prejudicial à saúde para quem consome o queijo em quantidades altas. Fermento lácteo. O fermento lácteo se refere a uma cultura pura em proporções definidas de uma das diferentes bactérias lácticas, originalmente presentes no leite, que se multiplicam no decorrer do processo de fermentação. Lactococcus, lactobacillus, streptococcus, legonostoque e enterococcus. É um ingrediente indispensável na fabricação de qualquer queijo, desde o preparo da massa ao resultado final, desempenhando três funções básicas, que é o desenvolvimento da acidez, a formação das oleaduras, que são os furinhos no queijo, e a formação de sabor e aroma no produto final. Após as nossas pesquisas, analisando a história, o processamento e a microbiota do queijo brie,
chegamos à conclusão que o processo de fabricação do queijo brie, utilizando o fungo Penicillium candidum, que é uma mutação do Penicillium camembert, é um ótimo exemplo da utilização dos conhecimentos da microbiologia aplicados à produção de alimentos. Crucial para o sabor terroso na casca e umidade interna do queijo, o Penicillium trabalha quebrando proteínas e gorduras durante o longo processo de maturação. Com um controle preciso de temperatura, umidade e tempo de maturação, os produtores podem ajustar a intensidade do sabor e a textura final do queijo brie, criando um produto de grande destaque na indústria de alimentos. Seguem aqui as nossas referências bibliográficas para este trabalho.